bem-vindos a mais um Arkham Comics, para mais um vídeo de um quadro de análise, quadro do qual abordamos um arco ou uma obra já concluída e, claro, avisando como sempre, principalmente para os inscritos novos, que, como vamos falar de várias edições aqui, vai conter alguns spoilers. Nada demais com relação ao desfecho da obra, outras coisas apresentadas, mas para aquele leitor que não leu determinada edição, possa ser que eu venha dar algum spoiler com relação a ela, então só avisando, não vai ter nada demais, mas para quem se incomoda, só avisando aí. Bom, a obra que eu escolhi para este quadro de análise de hoje é uma obra que, quando foi anunciada, causou um alvoroço. Teve aqueles que torceram o nariz, ficaram céticos se seria bom ou não, teve aqueles que ficaram empolgados. Então hoje eu trago para vocês Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior, uma publicação da editora Panini em capa cartonada, papel colchê, ao preço de R$ 9,90, publicado em 9 edições. Essa é a 9, é a última que saiu, fechando esta obra aqui, escrita pelo grandioso Frank Miller. Para quem não conhece, Cavaleiro das Trevas é uma obra clássica do Batman, recomendo demais. A primeira parte foi escrita em 1986. E é demais, é muito foda, recomendo, principalmente para quem é fã de Batman, leitores novos que não leram. A Panini está sempre relançando encadernado com a parte 1 e a parte 2. Recomendo quando puder comprar, adquirir, porque vale muito a pena. A parte 2 saiu em 2002 e, ao meu ver, e de alguns leitores, muitos leitores não gostaram. Foi bem ruizinha, inferior à parte 1. Nunca encontrei alguém, nunca conheci ninguém que falou que gostou da parte 2. Se tiver alguém aqui no canal que tá vendo esse vídeo e gostou, deixa aí nos comentários se gostou da parte 2, por que gostou, por curiosidade a gente troca umas ideias. Não tenha vergonha se você tiver gostado, que quiser comentar aí, porque só porque você gostou da parte 2 e teve outras pessoas que não gostaram, não quer dizer que você é louco, nem nada, né? E a parte 3 foi anunciada, né, recentemente em 2016 e causou aí, né, aquele impacto nos leitores, aqueles achando, ah, será que vai ser bom? Outros ficaram meio céticos, ah, mas a parte 2 foi horrível, né? E Cavaleiro das Trevas é uma história que se passa numa terra alternativa, um universo alternativo, é um Elseworlds, que traz ali um possível futuro do qual o Batman, já envelhecido, volta à ativa, se esforçando além dos seus limites ainda para manter a Gotham segura e fazer o que for necessário. É um clássico, principalmente a parte 1, que eu recomendo demais, né? E agora que temos recentemente a parte 3 já concluída, vou fazer minha análise falando o que eu achei sobre essa obra, se ela vale a pena, se foi bacana, se foi melhor que Cavaleiro das Trevas 2, compartilhando aqui com vocês. Então, lembrando que cada edição aqui, além da história principal, ela vem com um tie-in, digamos, né? Um extra, um estilo de um formatinho, cada um relacionado a um título de Action Comics, a Batgirl, entre outros, do Átomo, né? E na equipe criativa, falando para vocês, no roteiro temos o grande mestre Frank Miller com a colaboração do Brian Azzarello, e na arte, no arco principal, temos o Andy Kubert, e nessas mini edições aqui, né, as relacionadas, temos a arte do Frank Miller. E temos a colaboração do arte finalista, o Claude Jensen, que trabalhou muito com o Frank Miller em diversas de suas obras. Bom, bora lá, vamos falar um pouco, se trata dessa parte 3. A princípio, a trama, ela envolve um mistério sobre a suposta morte do Batman. Mas antes seja revelado que de fato aconteceu com o morcego aqui, a trama coloca em foco a Lara, a filha do Superman e da Mulher Maravilha, e ela, ao visitar a Fortaleza da Solidão, ela encontra a clássica cidade de Kandor, que foi encolhida por Brainiac e colocada dentro de um domo, só que no domo há uma mensagem de socorro dos habitantes da cidade. Então, decidida a ajudar, a Lara procura o Átomo, que com o auxílio de um dos kryptonianos de Kandor, chamado Baal, ele consegue desenvolver um aparato e devolver os cidadãos ao seu tamanho normal. Só que a cena que o Átomo presencia o faz se arrepender da sua decisão ao ver que ele foi usado pelos Kandorianos, que massacraram o próprio povo, que foram de contra ao líder religioso Quar e os seus seguidores. Então, uma vez livre, Quar e seus seguidores, agora tão poderosos como o Superman,
decidem fazer da Terra seu novo lar. E eles exigem que a população os adore, os idolatre, os amem como deuses. E que se caso isso não aconteça, todos serão mortos. E eles dão exemplos do poderio do que eles são capazes de fazer. O Batman, claro, ele vai desafiar os Kandorianos e ele vai contar com a ajuda do Superman e até mesmo da Mulher Maravilha. A história toda é bem fluida, dinâmica, apesar de conter alguns furos sem mais explicações. E conta com outros heróis participando, como o Flash, o Aquaman, o Lanterna Verde, apesar de serem participações menores, já que o destaque maior fica por conta da Trindade, principalmente o Batman e o Superman. Mas personagens como a Carrie Kelly, que de Robin se tornou a nova Batgirl, ela tem um ótimo destaque e importância aqui, e continua tão carismática quanto antes e uma excelente aliada. E, inclusive, de curiosidade, tem algumas referências na história, como ao ex-presidente Obama e até mesmo o Donald Trump. Bom, tudo isso que eu mencionei é parte do enredo e dos acontecimentos nesta obra de Cavaleiro das Trevas. E indo para a parte de análise, lembrando que eu vou compartilhar com vocês é a minha opinião, minha experiência com o leitor nesta obra, porque eu acredito que todo leitor ele tem um gosto, uma experiência com determinada obra. Então não tem uma opinião que é a mais certa, que é a unânime, que é a verdade absoluta sobre tal obra, tal quadrinho, livro ou o que seja, né? Tanto que pode ter quem concorde com a minha opinião, quem discorde, por isso que eu sempre digo nos comentários, deixem à vontade que a gente troca umas ideias. Bora lá! Cavaleiro das Trevas, a raça superior, essa parte 3 aqui, pra mim foi um bom quadrinho, um excelente quadrinho, gostei bastante da história, ela me divertiu, me entreteu, atendeu minhas expectativas, apesar das críticas negativas. Eu já vou falar um pouco disso também com vocês. Não é uma obra que eu vou dizer pra vocês, nossa, é espetacular, é sensacional, revolucionário. Eu estaria mentindo se colocasse esse hype todo, mas é uma boa história sim, principalmente se comparando com a parte 2 do Cavaleiro das Trevas. Não é uma obra perfeita, como eu citei, tem pontas soltas aqui, alguns errinhos. Por exemplo, a princípio na história temos a Carrie Kelly, a Robin deste universo, e tem alguns acontecimentos em torno dela ali que não é dada ali devidas explicações. Você percebe que é uma ponta solta, que é um errinho. Tem alguns outros também que eu não vou citar para não dar spoilers. Não que isso torne a obra horrível, ruim, mas só mencionando que tem alguns defeitos. A história ela aborda fanatismo religioso, principalmente em torno de Quarr ali, os kryptonianos, os seguidores. Aborda também dependência de tecnologia em torno do povo da história, mas nada que é aprofundado aqui de maneira mais densa, é tudo de maneira sutil dentro dessa obra. A história ela tem plots bem interessantes, apesar de que poderiam ter sido melhores se desenvolvidos mais minuciosamente. Por exemplo, os inimigos apresentados, esses Kandorianos, eles são interessantes, a primeira vez que eles surgem causam um certo impacto no leitor e você fala, nossa, esses caras eles vão causar. Só que no decorrer dos capítulos você vê que é meio que, apesar de, claro, eles não viram santos, né, mas é meio que dado uma suavizada em comparação quando eles surgiram ali, que eles poderiam ter sido melhores desenvolvidos, mas mesmo assim são excelentes antagonistas. Outra personagem que também ganha um grande destaque aqui é a Lara, que é a filha do Superman com a Mulher Maravilha. Mas é uma personagem que vai ter aqueles que gostam dela e vão ter aqueles que não gostam e vão até odiar a personagem. Eu particularmente não gostei dela desde Cavaleiro das Trevas, a parte 2. Aquela é uma personagem que fica dando uma de rebelde sem causa no decorrer da história. Ela não é uma personagem tão carismática como a Carrie Kelly ou até o John, filho do Superman, com a Lois Lane. Mas mesmo assim, é uma boa história. Ela tem um desfecho que, digamos, usa aquela tática Deus Ex Machina ou Deus Máquina, né? Que naquele momento derradeiro surge a solução no tempo exato e particularmente quase do nada ali. Então vai ter aqueles leitores que vai ficar, opa, vai ficar meio decepcionado. Vai ter aqueles como eu que vai dar risada pela solução que é usada. Eu me diverti com a obra. Tem uma narrativa pelos pontos de vista dos personagens dos acontecimentos, como era usado no Cavaleiro das Trevas anteriores, ou seja, pelo ponto de vista do Batman. Tem também pelo ponto de vista da Carrie Kelly, que torna a trama bem mais interessante ao ver ali, pelo ponto de vista deles, alguns eventos que estão acontecendo.
Resumindo, pra mim é uma ótima obra. Se eu tiver que dar uma nota pra ela, eu dou uma nota 8, apesar das críticas negativas que teve aos montes aí. Agora, o porquê dessas críticas? Quando foi anunciado, que eu falei pra vocês, essa parte 3, teve quem ficou muito empolgado, teve quem torceu o nariz por causa da parte 2, e eu vou falar o porquê, né? E por que atendeu a minha expectativa também. Quando temos uma grande obra como Cavaleiro das Trevas, a parte 1, e é anunciado uma parte 3, principalmente tratando-se de grandes nomes de roteiristas como, por exemplo, Frank Miller, ou Alan Moore, ou até mesmo Grant Morrison, quando se fala de grandes nomes vão trabalhar em determinada obra, queria aquele se alvoroço entre leitores. Claro, eu não estou criticando ninguém, nem nada, né, nem generalizando, mas queria ser um alvoroço, né, querendo, esperando demais, né, querendo sangue e a alma daquele autor para a obra ser foda, ser pica das galáxias. E querendo ou não, o nome do Frank Miller é um nome de peso, tendo em vista obras excelentes que ele escreveu, como o próprio Cavaleiro das Trevas, 300, os trabalhos que ele fez em Demolidor, entre outras obras. Então, cria-se um hype enorme, né, em cima, como foi criado nessa obra. E quando foi visto o trabalho que ele fez aqui, claro que teve as críticas negativas, principalmente comparando, a parte 1 foi excelente, a parte 2 foi uma porcaria, essa parte aqui 3 a gente esperava algo tão bom quanto a parte 1 e não foi, né? E eu acho, ao meu ver, não criticando ninguém, que alguns leitores têm um hype exagerado e alguns são mais críticos que os outros. Eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre coloco pra mim, eu não crio expectativas demais em torno de uma obra, principalmente se ela for continuação de uma grande obra bem conceituada, que nem, por exemplo, Cavaleiro das Trevas. Eu li na época, né, nas edições que meu pai tinha, e eu achei sensacional, li a parte 2 e meio que me decepcionei, e com o tempo eu me fiz assim como leitor. Então, quando temos uma obra que a sua primeira versão foi simplesmente foda, seja ela qual for, e é se dada uma continuação, então geralmente eu não crio uma expectativa enorme achando que vai ser tão bom quanto a primeira. Por quê? Porque isso é difícil de acontecer, seja com um quadrinho, ou com um filme, ou com um jogo, ou o que seja. Tem casos, né, que supera a primeira, mas é bem difícil. E eu não criei todo este hype. A única coisa que eu desejava é que seja melhor que a parte 2 quando foi anunciado, né? Que seja melhor. E de fato pra mim foi, então por isso que eu me diverti com a história. Eu gostei e achei ela bacana. Claro que quem criou um hype achando que ia ser melhor que o 1, ou para aquele leitor mais criterioso que queria uma obra pica das galáxias do Frank Miller, não vai gostar da obra, né? Foi uma decepção, ou não vai gostar porque exigia uma obra com uma carga narrativa tão densa quanto da parte 1. Mas para quem quer apreciar uma obra do Frank Miller, uma história divertida, vai gostar do Cavaleiro das Trevas a parte 3. Tem momentos aqui, para fazer uma comparação com a parte 1, tem alguns momentos legais, mas não é uma história que vai ficar tão marcada na sua cabeça quanto a parte 1, quanto certos momentos como, por exemplo, o Batman brigando com o Superman, que querendo ou não é um dos momentos mais marcantes de O Cavaleiro das Trevas 1, né? Então nessa parte 3, não tem, digamos, apesar de ter uns momentos bem interessantes e até marcantes, não tem momentos que você vai falar que chega àquele nível que vai ficar marcado na memória dos leitores que nem ficou da parte 1 da época. Mas mesmo assim não quer dizer que a obra ela é uma ruim, ela é uma merda, ela é uma porcaria. Não tem nada disso, é muito melhor que a parte 2. Então, pra mim, né, e eu creio que para alguns outros leitores também, que se divertiram com a história, com certeza valeu o investimento dela, tendo em vista que foi uma história melhor que a parte 2. E uma coisa que eu penso é que todos esses artistas, né, para os mais conceituados que sejam, tanto os roteiristas, desenhistas, seja o que for, afinal somos todos seres humanos, e todos somos fadados a errar é humano, e todos têm seus altos e baixos, né? Frank Miller teve seus altos em certas obras, teve seu alto em Cavaleiro das Trevas parte 1, teve seus baixos em Cavaleiro das Trevas parte 2. Nesse parte 3 aqui, não foi um auge para o leitor, mas foi uma coisa mediana, foi um ótimo trabalho do Frank Miller para os leitores. Eu acho que isso aqui foi uma história bacana, não é nada excelente, extraordinário, mas mesmo assim valeu a pena essa contribuição que o Mestre Miller deu aqui. Então
É diferente de alguns que eu vi comentando que isso aqui foi uma porcaria, uma perda de tempo, Frank Miller não ia conseguir se superar mesmo, até porque ele tá gaga. Eu acho essas definições infelizmente ridículas, né? Aí depois, quando um desses artistas morre, né, principalmente quem xingou chamando Frank Miller de gaga, estão lá nas redes sociais chorando e lamentando a perda, né? Mas, enfim. Então, para aquele leitor que ele é criterioso, principalmente se tratando o nome de grandes artistas, e que é uma obra, né, no caso, que tem uma história que seja mind and blow, pica das galáxias, né, super revolucionária, bem escrita, com certeza não vai gostar dessa obra, vai se decepcionar. Mas para aquele leitor que quer uma história divertida, bacana, para passar o tempo e ver a parte 3 do que o Frank Miller fez aqui, tendo em vista que está melhor que a parte 2, com certeza vai se divertir, seja ele um grande fã do Batman, como eu, né? Ou seja só um simples fã de quadrinhos, né? Então eu recomendo mesmo assim, até para quem não leu, cada leitor, como eu citei para vocês, tem uma experiência com determinada obra e tem um gosto. Leia, mesmo que alguém fale que é horrível, que não goste, leia por sua própria conta e tire suas próprias conclusões. Porque para mim essa obra ela foi legal, ela foi bacana, nada extraordinário, mas mesmo assim valeu o meu investimento. Cada uma das edições aqui, elas vêm com, não são todas, né? São algumas, vem como extras arts alafts do Andy Kubert, bacana, ver se para vocês verem bem aí na câmera. Então para quem gosta, vem a arte também de algumas capas variantes, não são todas, mas vem de algumas aqui, que é bem interessante. Com certeza essa edição futuramente ela vai ser encadenada. Para os leitores novos, né, que não leram a parte 1 e 2, até leitor antigo também estivesse perguntando, Fernando, quero ler essa parte 3 aí, preciso ter lido as partes anteriores? Eu diria que não necessariamente, porém, como falei, eu recomendo demais, se puder adquirir a edição encadenada, vale muito a pena Cavaleiro das Trevas, a parte 1, é excelente. Se tiver lido essas obras, claro, você vai ter uma compreensão melhor desse universo de Cavaleiro das Trevas. Mas se quiser ler, sem ter lido essas obras anteriores, pode ler também. É feita até uma citação às partes anteriores, breve, mas é feito aqui. Claro que quem tiver ter lido vai ter uma compreensão melhor, mas pode se aventurar sem problema. E se puder, adquiram a parte 1. Qualquer hora eu trago resenha deste material, compartilho a minha opinião dele com vocês. Então, beleza? Fica a minha análise aí, minha dica aqui. Cavaleiro das Trevas, a Raça Superior, parte 3. É um ótimo quadrinho, divertido, vale a pena dar uma conferida. Se você for um leitor que gosta de uma história para se divertir, quer ver uma obra do Frank Miller escrita nos tempos atuais, não é nada espetacular, extraordinário, revolucionário, mas mesmo assim vale a pena você dar uma conferida e dar uma chance de tirar suas próprias conclusões, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, desculpe por ter sido tão longo aqui nesse vídeo de análise. Se gostou do mesmo esquema, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marque o sininho das notificações. Como sempre, deixe seus comentários. Se gostou dessa obra, comente aí, né, se gostou. Se não gostou também, comente o porquê não gostou, né? A gente respeita a opinião de cada um, sempre aqui no respeito, na educação, gosto de trocar ideia com vocês. Independente se você gostou ou não, deixa aí que a gente troca umas ideias bacana, beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e valeu!